Olá pessoal, aqui é o professor Emerson Bisco e hoje eu vim falar sobre Lagir e Lagida. Então a gente vai entender o que significa esses dois termos dentro de contabilidade, administração, área financeira, né? Para que você não fique mais perdido quando ouvir esses dois termos e entender o que significa cada um deles. E também, né, o principal desse vídeo é mostrar para vocês como que a gente faz o cálculo desses camaradas. Mas antes de mais nada, vamos entender aí o que significa cada um deles. Então, primeiro o LAGIR. Então, LAGIR é a sigla para lucro antes dos juros e tributos, imposto que esses dois tributos são imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, mais conhecido internacionalmente como EBIT, né? O pessoal fala EBIT aqui no Brasil, né? Nem fala em inglês aí, fala em EBIT. Quanto deu o EBIT dessa empresa? Que é a sigla em inglês, né, para Earning Before Interest and Taxes. O LAGIR é uma medida de lucro que está mais relacionada com o resultado de natureza operacional obtido pela empresa, no qual exclui os resultados financeiros, despesas financeiras ou receitas financeiras, dividendos ou juros sobre capital próprio, que são remunerações aos acionistas, e outros resultados que não estejam relacionados com as operações da empresa. Ou seja, o LAGIR, né, o lucro antes dos juros e tributos, ele acaba sendo demonstrando aí o resultado que a empresa obteve com as operações dela. Então, você que assistiu o vídeo anterior que eu estou falando sobre EVA e MVA, que eu falei sobre resultado operacional, né, o LAGIR ele é muito parecido com o resultado. Basicamente é o resultado operacional, né, porque no LAGIR eu estou tentando avaliar o resultado que a empresa teve, excluindo aqui, né, ó, tudo o que não está relacionado com o resultado operacional. Então, os resultados financeiros, então despesas financeiras, né, que são pagamentos de juros, de empréstimos, financiamentos, debêntures, receitas financeiras, pode ser dinheiro que a empresa teve sobrando no caixa dela, ela foi lá e fez uma aplicação financeira, então ela ganha uma receita, a gente chama de receita financeira dentro de contabilidade, né? O ganho que ela tem por ter guardado dinheiro, aplicado dinheiro num fundo de investimento, por exemplo, é classificado em contabilidade como receita financeira, tá? Isso não faz parte da operação, né? Ela não está ganhando dinheiro com a venda do produto, mercadoria ou serviço dela, ela está ganhando dinheiro com a aplicação de dinheiro, que não é o foco da empresa, né? Nenhuma empresa de grande porte ela pode sobreviver de aplicações de dinheiro, porque senão, né, não tem sentido uma empresa de novo, né, eu vou falar chocolate, uma empresa que vende chocolate ganhar dinheiro aplicando dinheiro. Então, ela não é uma empresa de chocolate. Então, ela vai ter que ser um banco, não uma empresa que vende chocolate, ok? Não que ela não possa guardar dinheiro, lógico, o excedente tem que ser guardado e ter uma remuneração, mas isso não pode representar uma receita com uma representatividade tão grande lá na demonstração do resultado dela, tá? Dividendos ou juros sobre capital próprio são as remunerações que os acionistas ganham quando eles têm ações, né? Então, se você for lá e comprar ação da Petrobras, do Bradesco, da Vale do Rio Doce, né, por você ser proprietário, você recebe dividendo ou juros de capital próprio, que nada mais é que um pedacinho do lucro que essa empresa tem. Então, toda empresa de capital aberto, sociedade anônima, né, que vende ações no mercado, ela é obrigada a distribuir um pedaço do lucro dela, pelo menos 30% do lucro dela tem que ir para a mão dos acionistas. Então a gente chama esse pedaço que vai para o acionista, né, principalmente de dividendos ou também juros sobre capital próprio, tá? Mas eu não vou ficar detalhando muito aqui, que não é o foco dessa matéria. Qualquer coisa você dá uma busca aí, né, sobre juros sobre capital próprio, que você vai entender mais facilmente o que seria isso aqui. E outros resultados que não estejam relacionados com as operações da empresa, como por exemplo, vender um ativo imobilizado, né? Vendi um carro que já tem mais de 10 anos, ela vendeu, vai ter uma receita de vendas desse carro, mas ela vende chocolate, então não é uma receita operacional, não vai lá na primeira linha, né? Receita bruta de vendas, porque ela vendeu um carro, isso não tem nada a ver com a atividade dela, então ele entra como receita não operacional, ou seja, é um dinheiro que a empresa ganhou, que não tem nada a ver com a atividade dela. Então, o LAGIR, ele visa apurar o resultado que a empresa teve somente com as atividades dela, ou seja, seria o resultado operacional dessa empresa, né?
mas ele tem esse nome bonito aqui, o Lagir. Ele é muito utilizado no meio empresarial, principalmente em empresas de grande porte. Então é legal você entender o que significa e para que serve ele. E eu já vou emendar com outro conceito aqui para depois a gente ver os dois, como calcula os dois ao mesmo tempo, que fica até mais fácil, tá? Eu vou falar aqui sobre o Lagida, né? Então, Lagida é a sigla para lucro antes dos juros, impostos, que é o imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, só esses dois, tá? Depreciação e amortização, ou, né, o Lagida em inglês é o tal do desculpa, que na verdade aqui no Brasil a gente fala EBITDA, a gente não fala EBITDA, né, a gente fala EBITDA, que é a abreviação em inglês, né, de Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Fica até engraçado, né? Parece aqueles propaganda da organizações Tabajara, né? Um pouco diferente do Lagir. O Lagida também exclui o efeito das depreciações, amortizações, além, né, do que o Lagir já faz, contribuição social, imposto de renda e resultados financeiros não operacionais. Então, resumindo aqui, né, o Lagida é o que o Lagir já faz, só que incluindo depreciação e amortização. Por quê? Porque lá no Lagir, a depreciação e amortização ainda são consideradas, né? Então, a diferença de um é que no Lagir eu não excluo amortização e depreciação. E aqui no Lagir eu já excluo. Só lembrando rapidamente, né, depreciação é a perda do valor de bens tangíveis, né? Então, a empresa tem máquinas, equipamentos, automóveis, esses bens eles vão perdendo valor contábil no decorrer do tempo, né? Um carro ele perde valor. Você pega um carro zero, você pagou um determinado valor, depois de um ano ele vale menos, 2 anos menos, né? Até não valer mais nada. Isso é a depreciação. E a amortização, vamos falar assim, que é a depreciação de bens intangíveis, ou seja, a amortização ela é muito utilizada para empresas que têm produtos com grandes nomes de mercado, né? Então é muito utilizado por indústrias farmacêuticas, né? Então uma indústria farmacêutica ela lança um produto novo no mercado e ela põe um nome, né? Esse nome ele tem uma marca registrada que ninguém pode copiar. E esse nome, o produto dela, ele não acaba sendo reconhecido pelo composto químico dele, ele é reconhecido pelo nome dele, né? Então, que nem eu tomo muito dipirona sódica, mas na verdade eu tomo, né? Eu compro como Novalgina. Então, a Novalgina, ela tem uma marca, é uma marca que tem um peso contábil, porque ela vale mais, né? Então, fazendo uma analogia, né, entre comprar dipirona sódica e Novalgina, a Novalgina ela tem mais fama. Se ela tem mais fama, a empresa consegue vender a um preço maior. Por isso que até surgiu esse negócio de genéricos, né? Por que os genéricos são mais baratos? Porque não tem o peso da marca, né? Então, antigamente, antes do surgimento dos remédios genéricos, né? Então, eu tinha lá um determinado remédio que ele tinha um composto químico simples e a empresa ia lá e colocava um nome em cima desse composto, chamava aquele remédio com determinado nome e esse remédio era reconhecido, né? Ele não era reconhecido pelo composto químico, mas sim pelo nome dele, e isso acabava fazendo com que a empresa colocasse uma margem de lucratividade muito alta e isso gerasse um ganho muito grande para ela. Então esse peso da marca tinha um grande valor para ela. Só que assim, com o tempo vão aparecendo concorrentes, né? E aí a empresa acaba tendo que diminuindo o valor e essa marca ela vai perdendo valor no mercado. Então, conforme ela vai perdendo esse valor, eu amortizo. E como marca não é um bem tangível, ou seja, eu não consigo pegar, né? Uma marca um bem intangível, a amortização se refere à perda de valor de bens intangíveis, enquanto a depreciação é perda de valor de bens tangíveis, né? Ou seja, aqueles que existem. Tá? Então, isso é a diferença entre depreciação e amortização. Ok? Então, vamos aí para o que interessa e dar uma olhada no exemplo desses dois camaradas aqui. Ó. Então, vamos lá para o Excel que fica mais fácil. Que eu tenho aqui? Bom, então eu tenho um exemplo aqui no qual uma determinada empresa aqui
para fabricar um determinado produto dela, ela tem todos esses gastos, todos esses custos e despesas aqui, tá? E aí eu vou montar, para você entender, uma demonstração de resultado normal, a padrão, né? Aquela que é exigido por lei, que é pelo sistema de custeio por absorção. Então, o sistema de custeio por absorção é aquele que eu preciso separar todo mundo que é custo de todo mundo que é despesa para montar a demonstração de resultado e apurar o que a empresa obteve de lucro ou prejuízo, né? Então, eu separei aqui já esses dois itens. Então, eu separei esses dois itens aqui em custos e despesas, variáveis ou fixo, classifiquei cada um deles, né? Custo variável, custo fixo, para facilitar a montagem da minha demonstração de resultado, ok? Bom, continuando, essa empresa aqui, ó, ela paga uma alíquota de 16,65% de imposto sobre vendas, né? PIS, COFINS, ICMS, IPI, dependendo do segmento que ela faz parte. As alíquotas de imposto de renda e contribuição social atualmente são essas mesmas, né? Então 15% para imposto de renda e 9% para contribuição social. Ela está vendendo aí os produtos dela, cada unidade por R$ 26,03 e ela vendeu 50 mil unidades. Então vou montar a DRE aqui para você entender. Primeiro passo aqui, então está apurando esse resultado aqui. Novamente, né, eu estou utilizando aqui o critério do lucro real, então o EBIT e o EBITDA ele é muito utilizado para empresas de grande porte, né, não é muito utilizado aí para microempresas, empresas de médio porte, né, empresas de grande porte que tem mais interesse em estar fazendo esse tipo de classificação, tá? Então, só para você entender, vamos montar aqui a demonstração de resultado convencional. Então, vendi 50 mil unidades a 26,3, então 50 mil vezes 26,03, 1.301.000. Pago 16,65% de imposto sobre venda. Opa, o que eu fiz errado aqui? Isso aqui vezes 16,65. Retiro o valor dos impostos do total das vendas, tenho o valor da receita líquida de vendas, custo dos produtos vendidos. Bom, então eu preciso ir aqui na tabela em cima e somar todo mundo que é custo. Vamos somar aqui todo mundo que é custo, ó. Então, 100 mil é custo, desculpa, 10 mil é custo, né? Seguro das instalações, depreciação das máquinas, mão de obra direta, matéria-prima e acabou. Tudo isso aqui é custo, ok? Então eu tenho um total aqui, ó, de 586 mil de custo. Retiro aí a receita líquida desses custos, tenho o resultado bruto ou lucro bruto, né? Agora, ultimamente está sendo mais utilizada a palavra resultado, né? Com a padronização das normas contábeis, o ideal é usar resultado. Não que lucro esteja errado, tá? Mas agora eles estão utilizando mais o termo resultado, ok? Despesas operacionais. Então, minhas despesas operacionais são as administrativas com vendas. Em muitos lugares eles colocam despesas financeiras também, tá? Então, alguns lugares separam, outros não, né? Então, como em alguns lugares não separam, eu resolvi tomar esse exemplo aqui, até para ficar mais fácil de você entender aí o conceito do EBIT e do EBITDA, tá? Que é o Lagir e o Lagida, tá? E aí se eu usar o inglês ou português não estranhe, tá? É a mesma coisa. Lagir, EBIT. Lagida, EBITDA, tá bom? Então, os dois significam a mesma coisa, apenas está em inglês e português, ok? Então, despesas administrativas. Vamos selecionar aqui nossas despesas administrativas, ó. Então, quem é despesa? Depreciação, computadores da administração é despesa administrativa. Comissão de vendas não é, propagandas não é, salário do pessoal da administração é, seguro do prédio da administração é, juros de empréstimos não é. Então, eu tenho um total aqui de 104 mil de despesas administrativas. Despesas com vendas, vamos lá. Despesas com vendas, eu tenho aqui, ó, comissão de vendas, despesa, né? Propagandas e acabou. Só esses dois, 124 mil. E as despesas financeiras são os juros aqui dos empréstimos que essa empresa paga, ok? 4 mil reais. Então,
total aqui das despesas operacionais, ó, 232 mil. Como eu já tinha colocado a fórmula antes de preencher as despesas, né, ele já fez a continha aqui para mim. Excel é uma excelente ferramenta, né, por isso que eu gosto tanto de utilizá-lo, é muito prático. Utilizando aqui o resultado bruto menos as despesas operacionais, tem o resultado antes do imposto de renda e contribuição social, e agora eu calculo, né, a contribuição social. Então eu pego o resultado que a empresa teve vezes 9%, né? Vou aproveitar as fórmulas aqui, né? Se houvesse uma troca de alíquota, era só lá mudar a alíquota, ele já faz a conta aqui no Excel. Imposto de renda, a mesma coisa, 15% em cima do resultado antes do imposto de renda e contribuição social. Então faço a multiplicação aqui, 15%, pronto. Tem o valor dos dois, então resultado antes do imposto de renda menos contribuição social menos imposto de renda, valor do resultado final aqui dessa empresa. Então essa empresa aqui teve um resultado líquido de 202.768,19. Bom, até aqui nenhuma novidade, não falei nada de EBIT da Lagir, né? Aqui eu só estou apurando o resultado como se a empresa tivesse que apurar normalmente para seguir a legislação, né? Fazer a publicação do balanço patrimonial junto com a DRE, etc. E agora a gente vai entender como é que se faz a apuração do Lagir, ok? Vamos lá, só dando uma checadinha aqui para ver se está tudo certo, que eu achei um pouco estranho esse resultado aqui. Acho que na hora que eu fui montar a fórmula aqui do custo, ficou alguém de fora, né? Você deve ter estranhado no início do vídeo. Voltando aqui, ó, ficou faltando os 10 mil, né? Eu acho que eu cliquei em cima e depois eu acabei pulando, ele ficou de fora. Só incluindo ele aqui na conta, ó, 596 mil, tá? Então resultado final 195.168,19. Lógico, né? O Excel recalculou tudo aqui, como eu tinha colocado tudo por fórmulas, ele refez todas as contas aqui, tá? Então não estranhe essa pequena diferença. Então faltou os 10 mil aqui no custo dos produtos vendidos. Agora que eu adicionei, aumentou o custo, diminuiu o resultado, consequentemente muda todo o resultado final. Por isso que é ótimo o Excel, né? Qualquer coisinha que você esquecer, basta adicionar. Ele refaz todas as contas sem que você tenha que refazer tudo novamente, né? Imagine se eu não tivesse colocado fórmulas, eu teria que acertar tudo novamente. Ok? Então continuando aqui, ó. Vamos lá. Então essa primeira parte aqui, ó, da DRE, vou apurar o Lagir aqui, ó. Vocês podem notar que a estrutura aqui eu já deixei pronta, né? Já fiz a separação, ó. Até aqui ela é quase parecida com a convencional, né? Só que eu quero apurar o Lagir. No Lagir eu tenho tudo que se refere à parte operacional da empresa, então eu acabei deixando de fora aqui as despesas financeiras, né? E os impostos também caem fora, apesar deles já estarem, né, na anterior, eles não estavam aqui no resultado, né? E se tivesse algum outro detalhe, né, que fizesse parte aqui das despesas operacionais, tal, eu também separaria, que não estivesse relacionado com as operações da empresa, tá? Então o início aqui é praticamente igual. Eu vou até copiar, tá? Vou marcar lá em cima dando mais e vou puxar, porque até aqui, ó, é praticamente igual, só que eu só tenho um detalhe aqui que eu preciso alterar a minha despesa operacional, porque lá em cima ele está somando o financeiras, né? Então agora eu preciso excluir aquele despesas operacionais, né? Que a financeiras não faz mais parte. Então as despesas operacionais ficaram só administrativas e de vendas, essas duas aqui, ó, dá 228 mil, tá? Então toma um pouco de cuidado aí na hora de puxar a fórmula, né? Não puxar errado, porque o Excel é uma excelente ferramenta, mas ele requer muita atenção. E aí eu vou ter o resultado aqui resultado bruto menos as despesas operacionais, eu chego já no valor do meu Lagir ou o EBIT, tá? Então o Lagir nada mais é do que o resultado que a empresa tem exclusivamente com as operações dela. Então é o lucro antes dos juros e imposto de renda. Então juros está aqui, ó, antes, né? Ou seja, tudo que vem depois, juros, imposto de renda e contribuição social, né? Que a abreviação ficaria estranha, né? Colocar contribuição social e imposto de renda, mas esses dois impostos eles andam juntos, tá?
Então o EBIT nada mais que isso. Às vezes eu, né, quando eu era mais jovem, que eu trabalhava em outras empresas, tinha alguns executivos lá das empresas que eu trabalhava, eles falavam sobre o EBIT, o EBITDA, eu não entendia nada. Depois um falava Lagir, outro Lagida, eu falei, nossa, EBIT, EBITDA, Lagir, Lagida. Eu achava que era, cada um era uma coisa diferente do outro, e é apenas, né, a abreviação em inglês e a outra está em português, tá? Agora, continuando aqui, despesas financeiras, então, só para fechar, são os juros, né, que eu paguei, né, que a empresa pagou, os R$ 4.000. E aí, continuando, ela tem que bater exatamente com a outra demonstração. Daqui para frente é exatamente tudo igual. Então, vezes os 9%, depois vezes os 15%, né, o resultado vezes os 15% aqui, ó, dá exatamente igual ao anterior, tá? A demonstração anterior, essa é a anterior, a comum, né? A demonstração comum. Essa aqui é a que eu estou apurando o Lagir, ó. Deixei escrito aqui para ficar mais fácil de você identificar. E agora é só excluir os dois impostos. E aí eu tenho o resultado final exatamente igual ao da anterior, 195, 168 e 19. Então, quando eu apuro o Lagir, na verdade eu só estou dando uma reorganizada aqui na minha demonstração, estou isolando, né, todos os gastos que estão relacionados às operações da empresa. E aí eu chego no resultado do Lagir dessa empresa aqui, tá? Ou do EBIT dela, tá? 260.800. Então esse valor é muito importante para os executivos, para o administrador, porque ele reflete o quanto a empresa realmente está dando de resultado com as operações dela. Porque tem algumas empresas, né, principalmente essas de grande porte, elas têm muitas influências, as demonstrações contábeis delas recebem muitas influências externas, né, de moeda estrangeira. Então, às vezes a empresa pode até apresentar um resultado líquido aqui de prejuízo negativo, né? Mas na verdade, às vezes esse prejuízo pode estar sendo causado aqui por despesas financeiras, né? Então, se por exemplo a empresa tem empréstimos que são do exterior, com o aumento do dólar, ela tem que fazer a conversão, fica muito alto esses valores aqui, né? Então, às vezes, ela acaba tendo até um prejuízo, né? Só que operacionalmente ela está bem. Então, o Lagir ele serve justamente para isso, para identificar se a empresa está desempenhando bem operacionalmente as suas atividades, né? E aí essas outras influências que saem do alcance da empresa, né, como principalmente variação cambial, né, que a empresa acaba sofrendo, fica isolado. Então o administrador ele consegue enxergar, bom, a empresa está desempenhando bem, ela não teve um resultado bom por influências externas, né, alguma coisa que acabou influenciando, ou ela tomou muito empréstimo, né, pode ser algum empréstimos tomados aqui no país mesmo, tá? Então o Lagir tem essa intenção de isolar atividades operacionais e os outros itens que acabam influenciando o resultado final, para que o administrador consiga ter essas duas visões, né? E realmente atacar onde que precisa ser melhorado, né? Caso a empresa não esteja indo bem, ok? Agora continuando aqui, vamos para o Lagida. O Lagida ele tem uma pequena diferença quando eu comparo ele com o Lagir, em função da depreciação e amortização, né? Que esses dois itens aí, dependendo da empresa, eles estão embutidos ou nos custos, né? Quando é uma depreciação de máquinas da fábrica, né? É considerado como custo, ou se a depreciação de equipamentos do pessoal administrativo, né? Principalmente computadores, despesas administrativas, é muito comum ter depreciação de computadores, né? Que é basicamente o equipamento mais utilizado em qualquer empresa. E eles depreciam muito rápido também. Então, eu preciso excluir esses itens do custo e da despesa para conseguir apurar o resultado. Tá? Então, eu começo a minha demonstração do resultado exatamente igual eu comecei as outras. O valor de vendas não vai sofrer influência nenhuma, continua a mesma coisa. Os impostos também continuam a mesma coisa, receita líquida de vendas a mesma coisa, só que aqui no custo dos produtos vendidos eu preciso pegar, né,
aquele custo que eu já tinha, vou até pegar ele um total aqui de 596 mil, só que eu preciso excluir quem? Preciso excluir o que entrou de depreciação ou amortização. Nesse meu exemplo aqui eu só tenho amortização, depreciação, tá? Então eu tenho a depreciação das máquinas aqui, ó, que eu incluí no custo, ó, tá como custo fixo, né? Então na hora que eu compus lá o 596, ele entrou aqui na conta. Então eu vou tirar ele fora, tá? Os 20 mil aqui, eu coloquei, estou excluindo ele, então eu estou 596, vou pegar o 596, coloquei o 20 mil negativo, vou somar o 596 e aí eu fico com um total de 576. Então, meus 596 de custo que eu tinha anteriormente, no qual eu estava considerando a minha depreciação, né, de 20 mil reais, agora eu preciso tirar ela fora. Então, 596 menos os 20 mil de depreciação, 576, ok? Continuando, né, tem o resultado bruto, que é o valor da receita líquida de vendas, menos o custo dos produtos vendidos, ok? Aí as despesas operacionais, soma das administrativas mais as despesas de vendas. Quem são as despesas administrativas? Bom, eu tinha aqui, ó, de despesas administrativas 104 mil, mas eu preciso excluir quem que estava dentro dessas despesas administrativas, ó. Depreciação dos computadores da administração. Então, depreciação precisa cair fora, 7 mil menos. Agora, minhas despesas administrativas passam para 97 mil reais. Antes era de 104, caiu para 97. Despesas com vendas. Bom, em despesas com vendas, eu não me lembro de ter nada que esteja relacionado com depreciação, mas vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Então eu tinha depreciação das máquinas da fábrica, que era custo, tirei lá dos custos, depreciação dos computadores administrativos, da área administrativa, tirei lá da despesa administrativa e acabou, né? Não tenho mais depreciação nem amortização de nada relacionado a vendas, então o valor das vendas aqui vai permanecer, vai continuar a mesma coisa. Então minhas despesas operacionais agora passaram para 221 mil, né? Era lá na primeira apuração, né, quando eu apurei o resultado total da empresa, era 232. Depois, quando eu apurei o LAIR, né, que eu tirei as despesas financeiras, caiu para 228. E agora aqui no Lagida, LAIR não, Lagir, né, perdão. E aqui no Lagida caiu para 221 mil, ok? Então, o valor do Lagida ou do EBITDA é o valor do resultado bruto menos as despesas operacionais, ok? E aí eu tenho o valor do meu Lagida. E aqui eu continuo, né, a minha demonstração de resultado e agora eu vou devolver tudo que eu excluí anteriormente lá do custo e das despesas administrativas. Então, as depreciações e amortizações que eu tinha excluído, então eu tinha aqui, ó, a depreciação das máquinas e dos computadores. Então eu devolvo os 27 mil aqui. Também deixei separado as despesas financeiras, que era o juros sobre empréstimos. E aí eu volto aqui no meu resultado antes do imposto de renda e contribuição social, que é o valor do meu Lagida, menos as depreciações, menos as despesas financeiras. Então vai dar exatamente igual o resultado antes do imposto de renda do Lagir e vai dar exatamente igual o resultado antes do imposto de renda da DRE convencional, né, que eu montei lá no início, que a empresa é obrigada a publicar isso, né? Então elas têm que dar exatamente igual, né? Porque uma vez que eu só fiz a alocação, mudei, né, da onde eles estavam, tirei e coloquei para outro lugar, o resultado final não vai ser alterado, né? A mesma coisa que você fazer 5 menos 2 menos 1, se você fizer 5 menos 2 menos 1, 5 menos 1 menos 2, o resultado final não é alterado. Então aqui é a mesma coisa, vezes os 9% de contribuição social, vezes os 15% de imposto de renda, e aí eu chego no lucro final, né, no resultado final dessa empresa aqui. Resultado antes do imposto de renda menos contribuição social menos imposto de renda, eu tenho o resultado de 195, 168 e 69,
que é exatamente igual às outras DREs, né, que eu acabei apurando o valor aqui, ó. Então 195, 168 e 19. 195, 168 e 19. E 195, 168 e 19. Só a título de curiosidade, deixa eu colocar aqui, ó, um comparativo. O resultado obtido aqui pelo Lagir, né, e pelo Lagida. Então, o resultado que eu obtive em cada um deles, ó, o resultado da empresa, né, pelo Lagir ou EBIT, R$ 260.800,25. Lagida, R$ 287.825. Aqui no Lagida você está vendo que o resultado, quando comparado com o Lagir, é maior. Por quê? Porque aqui no Lagir eu tinha incluso no custo e nas despesas, né, as depreciações. Então, como as depreciações estavam dentro do custo de despesa, na hora que eu tiro, né, o custo de despesa estava maior, a hora que eu tiro do resultado das vendas, o resultado fica menor, né? Já aqui no Lagida, como ele não está presente, o resultado da empresa acaba sendo maior. Então aqui no Lagida eu tenho o resultado puro operacional da empresa, mas eu ainda estou considerando a depreciação e amortização, né, caso a empresa tenha. E no Lagida não. E por que eu excluo também a depreciação e a amortização? Porque são dois itens que nós classificamos como, perdão, vocês não estão vendo, né? A gente está classificando como uma situação econômica, né? Então a depreciação ela tem um impacto econômico no resultado da empresa, ou seja, movimentou valores, mas não movimentou dinheiro. Por quê? Porque a empresa não paga depreciação, né? A depreciação é permitido ser utilizado na demonstração de resultado como custo ou como despesa para diminuir o lucro, e as empresas fazem a utilização disso, é óbvio, porque diminui o lucro, diminui o resultado antes do imposto de renda. Se diminui esse resultado, ela paga menos imposto de renda, ela vai utilizar. Mas ela não desembolsou isso, ela não pagou depreciação, né? Então, a intenção de excluir a depreciação ou amortização aqui para obter o resultado do Lagida também é anular esse efeito econômico, né? Essa movimentação de valores que, na verdade, influenciou o resultado de uma maneira, digamos assim, negativa, né? A amortização e a depreciação, elas diminuíam o resultado da empresa, mas, na verdade, a empresa não vai desembolsar isso. Então, a exclusão desses dois itens acaba mostrando o resultado verdadeiro que a empresa tem com as operações dela. Então, o Lagida ele é muito interessante para o administrador por causa disso, né? Ele consegue ver o quanto a empresa realmente está conseguindo gerar de resultado com as atividades dela, excluindo todos os efeitos, né, de impactos financeiros não operacionais e essas situações econômicas aqui que são refletidas pela amortização e depreciação, ok? Bom, então eu acho que isso é bem fácil, né? Na verdade eu fiz todas essas contas simplesmente para explicar para vocês aqui os dois significados desses termos, né? Ou iria falar 4, né? Mas Lagir é igual ao EBIT e Lagida é o EBITDA. Só um detalhe que eu queria agregar, o Lagida, né, o EBITDA, ele é muito mais utilizado aí pelas empresas de grande porte, né? É muito comum as empresas pedirem, né, qual que é o EBITDA. Alguns analistas utilizam muito esse número aqui pelas empresas para tirar algumas conclusões, né, aplicar em alguns estudos. Então, o Lagida ele é muito utilizado aí. O Lagir também mas o Lagida eu acho que é mais importante ainda, ok? Bom, então era isso. Me perdoe aí as falhas, né? Eu acabo às vezes falando Lair. Lair é lucro antes do imposto de renda e contribuição social, né? Aqui agora, como a gente utiliza resultado, né? Não seria mais Lair, seria Rair, mas ninguém está falando isso, né? E não é Lair, tá, gente? É Lagir. O que eu utilizei em alguns momentos que eu falei Lair aqui é Lagir, tá? Lagir ou EBITDA ou Lagida. Lagir ou EBIT ou Lagida ou EBITDA. É tanta sigla que eu até me enrolo aqui. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham entendido bem aí como é que funciona e até a próxima.